Olá, essa é a nossa aula número 3. Falamos princípios, conversando a respeito de princípios. Vamos fazer uma retomada das nossas últimas 2 aulas. Nós conversamos sobre princípios muito importantes, muito relevantes. E entre os princípios que nós conversamos, nós falamos a respeito do princípio da legalidade, que é um princípio positivado, que tem previsão na Constituição Federal, no Código Penal. Então, o princípio da legalidade, na verdade, ele todas as leis, né? Na verdade, a lei ela tem vida, então ela tem aplicabilidade. Então, assim como nós temos o ser humano, né? O ser humano ele nasce, ele cresce e ele morre. Então, a lei também, né? Ela tem o nascimento dela. E falando de nascimento da lei, nós também, falando de nascimento, nós temos um período, né? Aquele período que a lei passa para conhecimento amplo da população. E esse período que vai entre a publicação da lei e a entrada dela em vigor, nós conversamos, é o que a doutrina classifica de vacatio legis. Então, a vacatio legis, né, esse período em que a lei ela tem de publicação e depois a entrada dela em vigor. Nós conversamos também, né, a respeito do princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. E o que seria princípio da intervenção mínima? Princípio da intervenção mínima significa que, na verdade, a lei ela só pode prever penas que são realmente necessárias. O Estado ele só pode intervir na vida da sociedade de forma mínima em suas condutas. Então, realmente são nas hipóteses que realmente são necessárias. Não pode ter aí, né, uma forma aleatória, um abuso de intromissão do Estado na vida particular da sociedade. E o princípio da intervenção mínima, ele nasceu na França em 1789, com o que ficou conhecido como a Declaração Internacional, na verdade a Declaração, Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos do Cidadão, em seu artigo 8º, isso mesmo, Lucas, primeira geração dos direitos humanos, né? E o princípio da intervenção mínima, Lucas, Larissa, Marina, né? E demais colegas, demais alunos, esse princípio da intervenção mínima, ele reforça, ele é um reforço no que tange ao princípio da reserva legal, no que tange ao princípio da legalidade. Mas por quê, professora? Porque eu disse para vocês, né? E na verdade não sou eu quem digo, mas é o Código Penal quem diz que não há lei, não, na verdade não há crime sem uma lei. E essa lei precisa ser o quê? Anterior à conduta. E nós já conversamos a respeito do princípio da anterioridade. É necessário ter uma lei anterior. E esse princípio da intervenção mínima, ele reforça isso, Andressa, muito bem. Nem pena sem prévia cominação legal, né? Então, isso traduz o seguinte: eu não posso pensar numa conduta que depois que eu tenho a conduta,
é que eu vou ter a lei, é que eu vou ter a pena, é que o Estado vai intervir na minha atitude, na minha conduta enquanto sociedade. Por que não, professora? Justamente por conta do princípio da anterioridade, por conta do princípio da legalidade, por conta do princípio da intervenção que mínima, no sentido realmente de que o Estado ele deve intervir na vida da sociedade de forma mínima. Realmente, ele deve intervir quando há uma lesão, uma ofensividade. Outro princípio, princípio da ofensividade, também chamado princípio da lesividade. Vocês estão percebendo que um princípio, ele caminha de mãos dadas com outro princípio? Um apoia o outro. Então, falei de legalidade, anterioridade, intervenção mínima. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ofensividade, a lesividade. Então, o que acontece com relação ao princípio da ofensividade? Só há crime quando a conduta lesa, ou no mínimo, gente, coloca o outro numa situação de perigo. Se não estivermos diante de uma conduta que sequer coloca o outro numa situação de perigo, lembra que eu falei para vocês que a autolesão, apesar de não concordarmos com ela em função dos nossos valores não positivados, mesmo não concordando, mesmo de forma, uma nota pedagógica não sendo recomendado, nós temos o quê? Algumas condutas que ofendem, que lesam, que deixam numa situação de perigo a vida do outro. E aí nós temos o caso, por exemplo, do crime de homicídio. O crime de homicídio, o que vocês acham? É um crime de dano ou é um crime de perigo? O que vocês acham? Alguém gostaria de dar um palpite? Vou repetir a pergunta. Alguns acham dano, outros acham perigo, outros ficam em dúvida, né? Tá. Não tem como saber mesmo não, né? O Osiel fala, dano à vida. Osiel, você tá certo. E todos os demais que classificaram, que palpitaram, melhor dizendo, que o crime de homicídio, lá do artigo 121, ele realmente é classificado como um crime de dano. Isso mesmo. Até mesmo porque fere o físico, isso mesmo. Momento consumativo do crime de homicídio é a morte encefálica, não é quando para o coração, ou quando para o pulmão, ou quando os membros não funcionam, não. É quando há a ocorrência da morte encefálica. Quem diz isso? Guilherme de Souza Nutti. Ele diz, olha, o momento consumativo desse crime é quando há morte encefálica. E realmente todos que disseram, que concordaram aí com o Osiel no chat, com relação ao crime de homicídio, se ele é de perigo ou se ele é de dano, quem disse que é de dano, acertou. Parabéns. E dano, esse crime é um crime de dano. Inclusive, nós temos lá ele tipificado o crime de homicídio, crime doloso contra a vida. Então, a conduta é aqui, né? Porque nós temos o homicídio na modalidade que tem dolo,
que é aquela intenção, que é aquela vontade, e que a gente vai conversar em momento oportuno sobre os diferentes tipos de dolo, na verdade. E nós temos aquele homicídio que é culposo, que foi por imprudência, né? Que é aquele pai que estava estacionando o carro quando chega em casa e sem querer passa por cima do filho, né? Tá lá no parágrafo 5º, homicídio na modalidade culposa, do 121 do Código Penal. Então, ó, temos crime que ofendem, né, de forma danosa o outro. Exemplo, crime de homicídio. E temos também alguns crimes que não precisa ter o resultado dano para ser tipificado. Por quê? Porque eles são crimes classificados como crimes de perigo. E por serem classificados como crimes de perigo, né, a gente grita perigo. Nós temos o exemplo de um crime que é classificado por oferecer perigo ao outro. Nós temos o artigo 130 do Código Penal. O artigo 130 trabalha a respeito do perigo de contágio venéreo. Este tipo penal do artigo 130, que é classificado como um crime de perigo, esse perigo, ele na verdade, ele não é um crime de dano. Ele apresenta um perigo. E por apresentar uma situação de perigo, de expor a vida do outro, nós temos o quê? O legislador, na hora ali de legislar, na hora de cominar a pena, na hora de tipificar um crime, ele tipificou lá a pena e ele disse, olha, se alguém expor o outro aí, né, se houver essa exposição, o Wagner, ok, Wagner. Pois é, então se houver essa exposição, realmente isso é muito, na prática, esse perigo, né, de contágio venéreo. Tá, Robert, daqui a pouco eu te respondo. Se nós estivermos diante de uma situação, né, que há uma situação de perigo numa situação concreta, a conduta aqui, ela é ofensiva. Então, vem o legislador e apresenta uma pena, tá? E essa pena, aonde eu tenho ela? Lá no Código Penal. Então, eu quero que vocês entendam aqui o quê? Eu quero que vocês entendam que existem crimes que nós temos o dano, nós temos um resultado que é chamado inclusive de naturalístico, e a gente vai conversar sobre essas classificações. Tipo penal, tá? Por tipo penal. Só que aqui eu quero que vocês entendam a importância do princípio da intervenção mínima, do princípio da ofensividade ou lesividade. Então, ele é observado. Ele é observado para quê? Ele é observado justamente na hora de legislar, na hora de combinar uma pena. Por quê? Porque nem todo bem jurídico, ele é um bem jurídico penal. Nós sabemos que existem bens jurídicos lá na área civil. Professora, o que é bem jurídico? Bem jurídico, de forma, na verdade, objetiva, é todo bem protegido, bem jurídico, é todo bem protegido por uma lei, é o bem protegido por uma norma, é o bem protegido por uma lei extravagante. A vida é um bem jurídico.
A vida da pessoa humana, ela tem proteção ou não, turma? Claro que tem. Nós temos a proteção, sim, da vida. Eu vou responder uma pergunta aqui do colega, ele perguntando aí sobre a tentativa do homicídio, né? Se é um dano. Olha, o crime de homicídio, na verdade, ele é um crime classificado como de dano. Tem um resultado. E o resultado do crime de homicídio qual é? A morte, né? É tanto que o tipo penal do artigo 121 lá no caput, que é a parte inicial lá, diz o seguinte: matar alguém, no artigo 121. Então, essa conduta de matar essa outra pessoa, qual é o bem jurídico aqui? É a vida da pessoa. O que está sendo protegido pela lei? A vida da pessoa. E o que é tentativa? Né? Já que o colega perguntou. Tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o agente realmente tinha o desejo, realmente ele tinha a intenção que o resultado acontecesse, que houvesse uma consequência. Mas por circunstâncias alheias à vontade dele, o crime não se consumou. Pode ser uma situação de perigo de vida e pode ser um dano. E aí eu vou explicar num exemplo. A desfere tiros em desfavor de B. Eu vou matar. Mas por mal pontaria, né, A desferindo tiros em desfavor de B, não conseguiu matar. Não se conseguiu matar por quê? Porque B desviou e pegou o tiro só de raspão. Então, essa modalidade aqui, nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo para vocês, A tinha intenção, mas o que aconteceu? Só pegou de raspão. Se ficar confirmado por prova testemunhal ou por prova pericial, enfim, que realmente a intenção do agente era matar e não matou por circunstâncias alheias à vontade dele, que aqui nesse caso foi a má pontaria, tá? Então, nós estamos diante de uma tentativa de homicídio. Se eu falei para vocês que o tiro pegou de raspão, mas machucou, aconteceu uma lesão. Então, essa lesão que aconteceu aqui, o que vai configurar? Vai configurar um crime de dano. E aí, um colega colocou aqui, questão de desclassificação de conduta. Calma, né? Eu vou só esclarecer aqui, mas ainda nós estamos conversando a respeito de princípios. Mas, o que é desclassificar uma conduta? É quando fica compreendido na situação e concreta que o agente não queria matar, ele só queria, e nem tentar matar, ele só queria lesionar, tá? Então, se ficar comprovado nos autos, que são as páginas do processo, que lá vai ter as fotos, para vocês terem uma ideia, ontem eu tive em uma aula, eu tive a oportunidade de ter uma amiga, até parente, e ela é perita criminal. E ela chegou a dizer que, num determinado caso, são retiradas por volta de 300 fotos. Inclusive, ela acompanhou o caso daquele menino Danilo, aquele que estava desaparecido a princípio, em Goiânia, e depois, né, enfim, teve seus desdobramentos. E aí, o que eu digo para vocês? Se ficar comprovado nos autos que o desejo, tô falando de dolo, de intenção mais vontade, era apenas lesionar, não me entendam mal, por favor. Não quer dizer que lesionar é uma conduta legalmente aceita. Claro que não. Né? O artigo 129 prevê ali o quê? O bem jurídico ali, a integridade física do agente. Então, é uma proteção que a lei me dá. Então, o que acontece? Havendo, inclusive, possibilidade, sim, de desclassificar uma conduta. Mas desclassificou por quê, gente?
desclassifico. É possível desclassificar a conduta de tentativa de homicídio, por exemplo, para lesão corporal, só que desde que, a depender do dolo, a depender da intenção. Qual era a intenção do agente? A intenção dele era matar. Então, se a intenção dele era matar, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, no exemplo que eu dei a má pontaria, ele não matou, mas pegou de raspão e lesionou, nós estamos diante de um caso de tentativa de homicídio e não de lesão corporal. Agora, se no caso concreto ficar comprovado que ele só queria lesionar, apesar de, só querer lesionar, nós temos aí lesão, inclusive, que tem segmento de morte. Tem lesão corporal seguida de morte, O agente, ele quis o quê? Matar? Não, ele queria lesionar, mas o resultado foi outro. Então, tudo vai depender de quê? Qual foi a intenção? Na verdade, o dolo, nós chamamos que o dolo é o coração, tá? Então, dolo é o coração do crime. Qual foi a intenção? Qual foi o desejo do agente? Qual foi a vontade que ele exteriorizada? Porque pensamento, nós pensamos às vezes o dia todo. Às vezes nós temos vontade de matar, vontade de tantas coisas. Contudo, cabe a nós frearmos esse sentimento. Porque se essa conduta, ela se transforma em um tipo penal, nós temos uma penalidade. Nós poderemos sofrer o quê? Uma pena. E aqui, então, eu digo para vocês que o princípio da ofensividade ou lesividade significa dizer que só há crime quando a conduta lesa o outro, tá? Então, lesar o outro ou expor a vida do outro, como é o caso da figura do artigo 130 do Código Penal, a questão do contágio aí da doença venérea, nós temos o quê? Nós temos, sim, esse bem jurídico que é protegido, mas que de alguma forma ele está exposto ao perigo. Então, isso é o que a doutrina classifica como o princípio da ofensividade ou lesividade, tá? Tem outro princípio bastante importante que é o princípio do no bis in idem. Olha só, no bis a gente lembra do chocolate, No bis in idem, que significa dizer que não é possível punir alguém duas vezes pelo mesmo fato. Não é possível, tá? Não se admite dupla punição pelo mesmo fato. Súmula, que súmula? Súmula 241 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Súmula, mais uma vez, súmula 241 do STJ prevê justamente essa questão da proibição de punir alguém duas vezes pelo mesmo fato. É um princípio que não está positivado, mas ele tem o quê? Ele tem uma previsão jurisprudencial. E o que é jurisprudência? São as decisões em nível superior, em nível de tribunais, tá? Outro princípio bastante importante. Outro princípio bastante importante e relevante, vocês,
é justamente o princípio de responsabilidade penal subjetiva. Responsabilidade penal subjetiva. Vou compartilhar com vocês o Código Penal. Claro, ok, vou repetir para vocês. Eu quero trazer para vocês, tá? Então, eu ia falar do princípio da responsabilidade penal subjetiva, mas o aluno pediu para que eu possa repetir justamente o que eu falei antes aqui. Olha, nós temos o princípio do no bis in idem. O que significa o princípio do no bis in idem? Significa que a legislação penal em matéria penal não se admite a dupla punição pelo mesmo fato. Não se pode punir alguém duas vezes pela mesma conduta. Se a pratica um crime de furto, a título de exemplo, ele vai ser punido, o artigo 155, ele vai ser punido o quê? Então, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Em função de quê? Em função da súmula 241 do STJ. E também essa dupla punição, ela fere outro princípio, matéria da nossa aula também, daqui a pouco, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Pensa, pune uma vez, pune de novo, pune novamente. Então, não pode, não podemos, não é permitido. Então, de forma dupla, tá? Ok? Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver aqui no chat. Conseguindo entender, Gustavo? Uhum. Ok. Fiquem tranquilos, porque gravado, tá? Uhum. Ok. Então, olha, como eu estava explicando para vocês, nós temos, né, a vedação desse princípio, esse princípio relativo à dupla punição. Esse princípio da dupla punição, pelo mesmo fato típico, não tem nada a ver com aquele agente que efetuou, por exemplo, disparos de arma de fogo e veio a matar duas pessoas. Não tem nada a ver, tá? Então, eu estou querendo dizer para vocês o quê? Se a
Isso, Nath. Isso mesmo, no bis in idem. Então, se porventura A matou B e C, ele vai responder, aqui a competência é do tribunal do júri, e ele vai responder pela morte de B e pela morte de C, tá? Tá certo? Então, aqui nós estamos diante de um em que não significa impunidade de maneira nenhuma. Então, nós temos a vedação em punir de forma dupla pelo mesmo fato. Seria o exemplo de A matou B. Aí, o que acontece? A competência é do tribunal do júri, né? Então, o júri tem um processamento, um julgamento num determinado caso e tem uma sentença e uma pena. Então, essa pena é referente àquele tipo penal, àquela conduta criminosa. O que não pode acontecer é punir duas vezes, é aumentar uma pena que, na verdade, ela já começa de, por exemplo, vou mudar o exemplo. Nós temos a questão do homicídio que é qualificado. Qualificado, por exemplo, pelo emprego do veneno, pelo emprego da asfixia, ou pelo emprego de explosivo, enfim. A pena desse tipo penal já começa alta. A pena mínima é 12 anos e a máxima 30. Então, a pena já tem, o crime já é um crime o quê? Um crime de homicídio que já tem qualificação. E aí o legislador, né, quando ele combinou essa pena, ele colocou o maior justamente porque ele colocou maior porque realmente, como o colega disse aqui no chat, é muito mais sério pensar em alguém queimar o outro do que uma situação em que A desfere tiros em B. Se A desfere tiros em B, situação 1. Agora, situação 2, o segundo caso que eu trago para vocês. Se A, na hora de matar B, ateia fogo, ou se utiliza, por exemplo, com explosivo, ou dá um veneno, essa pessoa não sabia de nada. Enfim, é uma situação que a pena é maior do que a modalidade simples, tá? Que é justamente a modalidade do 121 caput, lá no início. Então, o homicídio qualificado, ele já começa com a pena alta. E aí, como que entra, como que se traduz, professor, o princípio da vedação do no bis in idem? Ele se traduz no seguinte sentido. Na hora de fazer a dosimetria, no sentido de dose, de quantidade de pena, o juiz, ele não pode levar em consideração, na hora que ele estiver lá trabalhando as circunstâncias ali do crime, ele não pode levar em consideração a questão do veneno novamente, porque para dosar uma pena, nós temos 3 fases. A primeira fase é quando começa com aquela fase que está lá no Código Penal. Pena. Se for modalidade simples, 6 anos é a pena mínima. Modalidade qualificada, que é esse exemplo aí que eu dei, ou do envenenamento, ou de atear fogo no outro, né, com dolo, com intenção de matar, a pena mínima é 12 anos. Então, o que acontece? Não é possível ali na hora que o juiz vai exarar, que ele vai emitir, que ele vai confeccionar ali a sentença, ele não vai poder dizer, a pena começa lá, a pena mínima 12 anos. Então, vai ter a primeira fase lá. Aí ele vai analisar algumas circunstâncias. Aí, quando ele passa a analisar as circunstâncias, ele falar de novo
no envenenamento. Não, esse crime merece a pena ser além do que está no código, justamente porque foi por envenenamento. Então, isso significaria a questão que eu trago para vocês justamente de uma dupla punição. Seria punir duas vezes uma pessoa pela mesma conduta. Então, isso, na verdade, a Caroline pergunta assim: se A mata, foi a júri, e aí ele cumpre a pena, e aí ele sai da prisão. Depois ele comete novo crime. O que vai acontecer com ele? Ele vai passar por novo julgamento. Existe outro princípio chamado princípio da individualização da pena. Então, nós temos casos, né, infelizmente, que um mesmo agente, ele pratica 10 homicídios, 15 homicídios, ele pratica e normalmente começa cedo essa vida, né, criminosa. Infelizmente, em muitos casos, é o grau, na verdade, de reincidência quando há essas práticas. Que bom, Caroline, que você entendeu. Elas são, na verdade, para muitos, elas se tornam práticas reiteradas. Me parece que um ciclo de vida no crime. Ele é preso, isso fica por diversos, isso não é difícil de chegar. Se vocês tiverem acesso ao relatório do IPEA, do Instituto que trabalha esses dados, vocês vão perceber a quantidade de pessoas que reincidem, que praticam uma mesma conduta inúmeras vezes. E um dos maiores índices de incidência são os crimes de violência sexual. É aquele crime de estupro, é aquele crime voltado, inclusive, contra a dignidade sexual do outro. Dificilmente há prática apenas de um tipo penal. E aí você me pergunta, ele praticou uma vez, teve a penalidade, e na segunda vez ele vai ter a mesma pena que está lá? Sim, só que ele pode ter o quê? A reincidência. Então ele vai ser o quê? A punição dele vai ficar mais alta na hora de fazer a dose da pena, de fazer a dosimetria, tá? Então, e isso mesmo, o nosso colega disse assim que a pena dele pode ser agravada. Claro que pode, tá? Justamente por quê? Porque existe aquela pessoa que foi um mau dia, então ele praticou um tipo penal, ele praticou uma conduta num dia X, um dia fatídico, uma tragédia. E aí existem diversos exemplos, né? Nós temos aquele pai, por exemplo, que é o homicídio privilegiado, que ele chega e ele mata o estuprador da filha. Pensa, né? É privilegiado o homicídio porque diminui a pena. É uma causa de que diminui a pena. A pena começa um pouco menor. Então, justamente por quê? Justamente em função desse privilégio, né? Porque, na verdade, isso mesmo, Márcio, houve um relevante valor moral, né? Então, nós temos aí a redução dessa pena, tá? Da mesma forma, se for uma situação de vulnerável, né? Se for o caso de um homicídio de vulnerável também. Então, eu quero que vocês percebam o quê? Isso, Caroline, isso mesmo. Fere a dignidade da família, né? Então, são casos o quê? Que a pena já começa menor. Mas isso é um fatídico. Aconteceu uma vez nele, inclusive ele é réu primário. Agora, existem pessoas, né, que têm reiteradas práticas criminosas. Então, essas reiteradas práticas criminosas, elas com certeza agravam a pena. Até mesmo porque nós temos o artigo 59 do Código Penal,
que na hora da dosagem da pena diz, ó, atendendo a culpabilidade, antecedente, conduta social. Então, tudo isso, motivação, tudo isso é levado em consideração na hora que o juiz vai verificar a quantidade da pena. E tudo deve ser o quê? Fundamentado. Então, eu quero que vocês entendam que o princípio da vedação, né, da não admissão da dupla punição é diferente de um caso, não tem nada a ver com aquele caso que há reincidência. Reincidência é diferente da vedação da dupla punição. A dupla punição é punir alguém pelo mesmo fato, tá? E a reincidência já é o caso de uma pessoa que possui reiteradas práticas criminosas. Como eu disse para vocês, inclusive foi a fala da perita, a doutora Larissa, que atua no estado de Goiás. Ontem ela disse que o nível de reincidência ligado aos crimes sexuais em Goiás, de uma forma geral, é muito alto mesmo. A principal violência, inclusive, é nas ruas. Então, eu quero que vocês percebam que a nossa sociedade, né, infelizmente, nós temos grande parcela que pratica crime. E de maneira nenhuma, gente, já adiantando com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, aquela pessoa que pratica um tipo penal, que pratica um ilícito, de maneira nenhuma fere o princípio da dignidade da pessoa humana, a punição, a pena. Só que a pena adequada, tá? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Todos entenderam aí a respeito do princípio do no bis in idem? Acredito que sim, né? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. O que significa o princípio da responsabilidade penal subjetiva? Significa dizer que não há, em matéria penal, punição que numa conduta não haja ao menos a culpa. Então, para alguém ser incriminado, ao menos a culpa, imprudência, por exemplo, né, ou negligência, que faltou um devido cuidado. Então, não há em matéria penal o que se falar em uma punição se não houver dolo, que é a intenção, né, mais a vontade, ou a culpa, que é um comportamento desatencioso, é um comportamento negligente, é um comportamento imprudente, por exemplo. Então, só se pode punir alguém em matéria penal se esse agente agiu ou com dolo ou com culpa. Ok? Ótimo. Então, isto é o que se traduz por princípio da responsabilidade penal subjetiva. E aí você me pergunta, professora, a responsabilidade penal objetiva, ela é aceita pelo Código Penal? Ela não é aceita. Então, o princípio da responsabilidade penal objetiva não é aceito. Você sabe por que não é? Porque significaria o Estado punir alguém porque ele quer punir. Ele olha para alguém e ele diz, não, esse alguém, ele vive num bairro vulnerável e eu quero punir ele.
porque ele está ali num bairro que na verdade é vulnerável, eu quero punir ele, tá? Então, o direito penal baseado nessa objetividade, o direito penal objetivo, significa punir alguém pelo que ele é. Então, se ele tem tatuagens pelo corpo, ele deve ser punido? Opa, peraí. Nós, Pamela, eu estou explicando, a Pamela me perguntou aqui, né? Qual que é o admitido? Pamela, o direito penal, ele reconhece o subjetivo. O que é o subjetivo? Esse elemento subjetivo é justamente punir alguém pelo que ele fez, seja por dolo ou por culpa. Subjetivo. Então, o direito penal, baseado nesse princípio do subjetivo, significa punir alguém pelo que ele fez, independentemente da raça, independentemente da cor, independentemente daquilo que ele acredita ser o melhor caminho, enfim, dos valores não positivados dessa pessoa, dos valores dessa pessoa. Então, agora, o direito penal objetivo é justamente o contrário. Significa realmente punir alguém pelo que ele é. Então, se ele é. Que bom, Wagner, que você e Márcio aí, quem entendeu. Se você pune o outro porque ele tem muitas tatuagens no corpo, ou porque ele é de uma cor diferente da sua, então isso aí seria o direito penal objetivo. É o chamado direito penal do autor, punir alguém pelo que ele é, tá? Isso, na verdade, é rechaçado pelo direito penal, né? Não podemos pensar no etiquetamento social enquanto fator de penalidades, porque às vezes uma pessoa, ela aparentemente, não tem como eu etiquetar aquilo que ela faz por aquilo que eu acho, pela aparência dela. Porque isso é direito penal do autor. Um direito penal objetivo, né? Eu tirar as minhas conclusões por aquilo que eu estou vendo. Só porque essa pessoa usa uma cor diferente, ou age, ou se comporta de uma forma diferente que eu. Então, isso é rechaçado. Isso é, na verdade, a doutrina majoritária, ela. E isso mesmo, Caroline. Julgar o outro pela aparência. Isso. Pela aparência. Inclusive, eu dei exemplos da tatuagem, para que vocês entendam, né? Significa o agente A, ele está verificando um certo tipo penal, fazendo a perícia. E aí, esse sujeito A, ele, ali na hora do inquérito, ele percebe que o agente, ele... Deixa eu só colocar aqui. Ótimo. Coloquei aqui o computador. Ele significa simplesmente ele ser julgado pela quantidade de tatuagens que ele tem no corpo. Na verdade, isso não é permitido em matéria penal. Então, o direito penal do autor, né, esse etiquetamento do outro, na verdade, ele não é permitido. Nesse momento, aqui já informou que nós estamos nos momentos finais dessa parte 1 e eu já mando o novo link para vocês.